Fala galera, beleza? Guimarães na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí pra nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para mais uma aula de Circuitos Elétricos 2. Pessoal, na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre filtros elétricos, que se trata de um assunto extremamente importante na engenharia elétrica, em especial nas telecomunicações. Existem várias tecnologias presentes nas telecomunicações que utilizam filtros elétricos em sua composição. Por exemplo, vamos pensar aí no meio sem fio, na parte de comunicação sem fio, o rádio do seu carro, Wi-Fi, celular, enfim, pessoal, são várias tecnologias aí em que os filtros elétricos estão presentes. E agora sim, vamos começar. Ó. E antes mesmo de começar a falar de filtros elétricos, eu gostaria de refletir com você aqui ó, a respeito da palavrinha, filtros. Bom, pessoal, filtros, eu não sei você, mas eu penso em filtro de água. E o que um filtro de água faz? Fazendo aí uma analogia bem rápida. O filtro de água, ele deixa a água passar e filtra as impurezas, que são as coisas indesejáveis ali, indesejadas para consumo do ser humano. E o que acontece com filtros elétricos? Exatamente a mesma coisa, só que os filtros elétricos trabalham com sinais. Eles deixam passar sinais em determinadas frequências, que são as frequências desejadas ali no seu projeto, na sua aplicação, e filtram, cortam sinais em outras frequências, que são frequências indesejadas no seu projeto. É exatamente essa a definição dos filtros elétricos, e está aqui para você dar uma olhadinha, ó, copia aí no seu caderno, essa aqui é exatamente a definição lá do Alexandre Sadico, tirei ela lá do livro Fundamentos de Circuitos Elétricos. Vamos ler aqui, ó. Filtros elétricos são circuitos projetados para deixar passar sinais com as frequências de interesse e, portanto, filtrar, cortar, matar as frequências, os sinais em frequências que não são interessantes para a sua determinada aplicação. Em resumo, é isso, e é disso que se tratam os filtros elétricos. E agora, pessoal, vamos citar um exemplo que, na verdade, nós já resolvemos, nós já fizemos um exercício aqui. Um exemplo clássico é o circuito RLC paralelo. Ele pode ser entendido aqui como um filtro que a gente chama, sendo até mais específico, um filtro RLC. O que nós fizemos? Ó, esse gráfico que vocês estão vendo aqui é o gráfico da tensão de saída do nosso circuito. Só vamos identificar ela aqui ó, no circuito RLC. É a tensão, vou colocar a tensão de saída aqui no capacitor, que na realidade é a tensão que está caindo em todos os bipolos aqui do meu circuito, inclusive da fonte, uma vez que todo mundo está em paralelo. Nós vimos nas aulas passadas, nós resolvemos esse exercício por sinal, e plotamos esse gráfico, ó, que nos dá o módulo dessa tensão em função da frequência, e, portanto, a resposta em frequência desse meu sinal. E o que esse filtro faz, pessoal? Olha que interessante, ó. Ele está deixando passar, é assim que a gente interpreta sob o ponto de vista de filtragem. Ele está deixando passar uma determinada faixa de frequências, está aqui, ó. Então, os sinais que operam nessa faixa de frequência, onde a gente está vendo esse pico, tem esse pico, que está exatamente com amplitude máxima lá na frequência de ressonância, que no nosso circuito aqui ó, era 25 kRad por segundo, estou marcando em rosa aí para você, se não me engano, acho que era isso, era o valor, mas a moral da história é que ele está deixando o circuito, ele está permitindo que sinais nessa frequência aí, em torno dessa frequência, passem. Ou seja, é um circuito projetado para uma faixa de frequências, está aqui ó, e as outras frequências, sinais que estão operando em outras frequências, na verdade, à esquerda do pico, que nós estamos vendo aí, e à direita do pico, esses sinais eles vão ser cortados. É isso que esse gráfico está me dizendo aí, entre aspas. E por esse motivo aqui, já dando nome aos bois, pelo fato desse filtro ser projetado para uma faixa de frequências, dá-se o nome a esse filtro de passa-faixas. Vamos colocar aqui no cantinho superior direito da nossa tela. Eu vou escrever aqui, ó, passa-faixa. Tá aqui pra gente, ó, passa-faixa. Por que passa-faixa? Porque ele é projetado para operar em uma determinada faixa, para aceitar uma determinada faixa ou banda em frequência. É isso. Essa é a interpretação por trás desse exemplo de um circuito RLC, que é um filtro passa-faixa. Ok, e agora vamos dar uma olhadinha aqui nos tipos de filtro, pessoal. Existem 4 tipos, são os tipos mais elementares, que nós vamos abordar aqui nesse vídeo de introdução. E aí, mas nas próximas aulas, obviamente, nós vamos abrir cada um deles e entender aí como é que as coisas funcionam. Vejam, ó, no cantinho esquerdo eu estou escrevendo o nome, e no cantinho direito, que é o nome aqui de cada um dos filtros, tá? Ali embaixo, na próxima página, tem mais alguns, são 4 tipos, aqui só tem, vocês estão vendo 2. E no canto direito, vocês estão vendo um gráfico que nós vamos ver exatamente a resposta em frequência do módulo da função de transferência, que diz exatamente, vai dizer exatamente pra gente o que o filtro faz ali pra gente. Nós vamos, daqui a pouquinho, brincar um pouquinho com esses gráficos.
Muito bem, começando aqui pelo primeiro, ó, filtro passa-baixas. Pô, pessoal, o nome é intuitivo, passa-baixas. O que será que esse filtro faz? Ele deixa passar baixas frequências, e essas baixas frequências são delimitadas por uma frequência que na verdade é a frequência de meia potência desse filtro, que nós chamamos de frequência de corte, nesse caso dos filtros passa-baixas e passa-altas também, mas já já a gente chega no passa-altas. Vamos olhar aqui para o passa-baixas, olhando aqui para o primeiro gráfico, a frequência de corte ela delimita o que é uma baixa frequência e o que é uma alta frequência, e o filtro ele permite a passagem das baixas frequências. Então a saída aqui, ó, a amplitude da função de transferência, a resposta em frequência dessa função de transferência, ela vai ser exatamente assim, ó. À esquerda de ômega-c, que é o que nós chamamos de... e aqui não custa nada ressaltar, pessoal, o ômega-c é o que a gente chama de frequência de corte. Se você quiser a frequência em hertz, basta dividir por 2π. Eu sei que eu falo isso em todas as aulas, mas não custa nada recordar, né? Porque ômega-c, ômega, obviamente, está em radianos por segundo. Se você quiser frequência em hertz, é só dividir por 2π. E agora sim, voltando aqui bem rapidamente, ó. À esquerda de ômega-c, o filtro permite a passagem de sinais com essas frequências, e quando chega em ômega-c, o que acontece? Ele corta. É exatamente esse o comportamento do filtro passa-baixas. As baixas frequências, ou seja, à esquerda de ômega-c, elas passam, e as altas frequências, nesse caso, à direita de ômega-c, elas são barradas. E por esse motivo, essa banda de frequências aqui, ó, vocês estão vendo? Aqui eu só estou simplificando, tá? Se vocês observarem bem, o módulo da função de transferência, estou trabalhando com um módulo unitário, só para simplificar. E agora sim, as frequências à esquerda, que são as baixas frequências, pelo fato de estar passando aqui, ó, o filtro permitir os sinais nessas frequências aí operarem corretamente, essa banda ela é chamada de banda de passagem, aqui, ó, em que as frequências elas passam pelo filtro, os sinais nessas frequências passam pelo filtro, vou escrever aqui, ó, banda de passagem, vamos escrever bonitinho. E as frequências que são cortadas, elas são chamadas de a banda, na verdade, que banda de corte, se você preferir falar dessa forma, né, onde as frequências não passam, os sinais nessas frequências não passam, essa banda ela é chamada de banda de atenuação. Vamos colocar aqui, ó, atenuação. E aqui, pessoal, para quem não está familiarizado com esse tema, atenuação é o antônimo, é o contrário de ganho, beleza? O ganho lá dos amplificadores operacionais. Tá ali, um corte. O filtro não permite sinais que operam nessas frequências. Ok, e aqui cabe ressaltar também, ó, que essa representação que eu desenhei aqui para vocês viram que exatamente no ponto ômega-c, em ômega-c você tem uma queda abrupta. Na realidade, não é assim que acontece muito bem, nós vamos ver também nas próximas aulas. Na realidade, na prática, se você preferir falar assim, o filtro vai ter um comportamento mais ou menos assim. Estou fazendo aí para você em azul, mas acho que aqui essa representação que eu acabei de fazer, que é o que a gente chama de representação ideal, ela é, pelo menos para esse momento, ela é mais interessante do ponto de vista didático, beleza? Tá bom, pessoal. Ok, então vamos agora para o filtro passa-altas. Passa-altas é exatamente o contrário do filtro passa-baixas. Ele deixa passar altas frequências. Aí eu vou me permitir um pouquinho mais rápido aqui, ó. Vou colocar lá o ômega-c, tá ali o ômega-c bonitinho, que é a frequência de meia potência nesse caso, e é exatamente o complementar do passa-baixas. Vamos colocar aqui, ó, as frequências, os sinais, cujas frequências estão à esquerda de ômega-c, são barradas, e aí depois você tem um pico aqui, e aí a partir de ômega-c, à direita de ômega-c, você tem a sua banda de passagem. E aqui inverte, tá? Só pra gente fazer aqui mais uma vez, ó. Agora, à direita de ômega-c, eu tenho a minha banda de passagem. Vou escrever aqui, ó, passagem rapidinho. Desculpem a letra aí, vai anotando no seu caderno. E à esquerda de ômega-c, eu tenho a minha banda de atenuação. Vejam que inverteu a questão aí, se a gente comparar com o filtro passa-baixas que está ali em cima. Beleza? Inverteu passagem com atenuação. Tá bom, pessoal, legal. E agora, para a gente fechar aqui, ó, os outros dois filtros, filtro passa-faixa e filtro rejeita-faixa. Vamos começar aqui pelo passa-faixa. E aqui tem um sinônimo, antes que eu me esqueça, essa palavrinha faixa, ela é sinônimo de banda. Vejam, a gente pode chamar filtro passa-faixa ou filtro passa-banda, exatamente a mesma coisa. Rejeita-faixa e rejeita-banda também, é a mesma ideia que está sendo transmitida. Veja, o que um filtro passa-faixa faz? É exatamente o que nós vimos ali em cima, ó, no nosso exemplo. O exemplo exatamente traz aí o exemplinho de um filtro passa-faixa. Ele permite que o sistema opere em uma determinada faixa de frequência. Portanto, o módulo da função de transferência vai ter essa carinha aqui, ó. Vamos fazer o módulo da função de transferência bem bonitinho.
Vamos criar ele aqui, enquanto isso você vai desenhando no seu caderno. Ele deixa passar uma determinada faixa de frequência para a qual esse filtro é projetado. E aí, note que agora eu tenho dois delimitadores. A minha banda aqui, ó, a minha banda de passagem, ou a minha faixa de passagem de frequência, se você preferir, ela é delimitada por duas frequências, que são lá as frequências de meia potência, que nós já conhecemos na realidade como ômega 1 e ômega 2. Está aí bonitinho para a gente. E para fechar, o filtro rejeita a faixa, exatamente o contrário do passa-faixa. Ele é projetado para filtrar, para matar uma determinada faixa de frequência. É exatamente o contrário aí do passa-faixa, portanto vamos traçar aí como é que é a função de transferência dele. Vejam, ó, ali ele permite a passagem de certas frequências e aí chega em uma determinada faixa de frequências, ele corta, exatamente o contrário do passa-faixas. Está aí o nosso filtro rejeita a faixa. Olha só que bonitinho. E a mesma coisa, pessoal, ó, eu tenho também aqui as frequências ômega 1 e ômega 2 que delimitam aí a minha banda que está sendo cortada agora, né? Antes era a banda que estava passando no passa-faixas e agora é a banda que está sendo cortada no filtro rejeita a faixa. No filtro rejeita a faixa ou rejeita a banda. E é isso, pessoal. Essa é a ideia. E para fechar aqui, ó, só para dar um gostinho aí para as próximas aulas, os filtros eles são classificados em filtros passivos, só para a gente fechar mesmo, filtros passivos e filtros ativos. E ambas as classes que nós estamos vendo aqui são compostas aí pelos filtros, os quatro tipos de filtro que nós acabamos de ver aqui, que são passa-baixas, passa-alta, passa-faixas e rejeita-faixas. Tá? Ou faixa, né? Na verdade o termo mais correto é faixa, porque ele é projetado para operar em uma determinada faixa. Perfeito? Legal, então tá aqui, ó, filtros passivos e filtros ativos. Os filtros passivos, eles são compostos pelos elementos básicos de um circuito, R e LC, por resistores, indutores e capacitores, e os filtros ativos, eles são compostos aí por resistores, capacitores e amplificadores operacionais. E aí você pode até me perguntar, Guilherme, qual usar? E aí eu vou te falar aquela clássica resposta de quem não quer se comprometer muito. A resposta é depende da sua aplicação. Os filtros ativos e passivos, ambos têm ônus e bônus, ambos têm vantagens e desvantagens, e nas próximas aulas isso aí vai ficar muito mais claro. Eu vou listar para vocês quais são as vantagens e quais as desvantagens de cada uma dessas classes de filtros, os filtros passivos e filtros ativos. Então é isso, pessoal. Na aula de hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Um abraço e fiquem todos com Deus.